Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexandre e sejam bem-vindos à primeira aula desse nosso curso de Matemática Básica. O objetivo desse curso é aprender os principais conceitos de matemática que possam nos ser úteis para resolver problemas do nosso dia a dia, principalmente aqueles relacionados à nossa profissão. Nessa aula 1, vamos começar pela regra de 3, tá? Então, o que é a regra de 3? A regra de 3, ele é um método matemático que a gente usa quando a gente precisa encontrar valores relacionados a grandezas que são proporcionais. Então, as palavrinhas que a gente tem que entender agora são grandezas e proporcionais. Essa relação de proporção pode ser direta ou inversa, tá? Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Imagina que a gente tem uma fábrica e nessa fábrica a gente tenha 2 funcionários, tá? E esses funcionários eles estão fabricando roupas pra gente, ou qualquer que seja o produto. Aí vamos imaginar o seguinte, ó. Então, nossas 2 grandezas são funcionários, aí vou escrever aqui, ó, pronto, de funcionários. E as roupas, que seria o número de roupas, mas poderia ser qualquer produto, tá? Vamos supor que esses nossos 2 funcionários consigam fabricar ao todo 10 peças de roupa. Então a gente está imaginando nesse exemplo que 2 funcionários fabricam 10 peças de roupas por dia, por exemplo. Tá? O que acontece se a gente dobrar o número de funcionários? Imaginando que todos os funcionários trabalhem na mesma velocidade. Tá? Se a gente multiplica esse número de funcionários por 2, então 2 vezes 2, agora a gente passa a ter 4 funcionários. Qual é o esperado que aconteça com a produção de roupas? É esperado que essa produção de roupas também dobre. E aí, fazendo 10 vezes 2, a gente passaria a ter, nesse novo cenário, 20 roupas por dia. Então, qual foi a ideia? Quando eu multipliquei o número de funcionários por 2, a quantidade de roupas também vai ser multiplicada por 2. Então, 2 funcionários fabricam 10 roupas, 4 funcionários passam a fabricar 20 roupas. E se eu multiplicar, por exemplo, por 3? Então vamos imaginar agora a situação, ó, que eu estou multiplicando esse número de funcionários, que inicialmente era 2, né? Vou multiplicar por 3. 2 vezes 3 dá 6. O que eu tenho que fazer com o número de roupas? Mesma coisa, eu tenho que multiplicar por 3. 10 vezes 3 vai dar 30. Então eu tenho que nessa outra situação, 6 funcionários fabricam 30 peças de roupas. O que a gente precisa observar? Que nós temos, nesse caso, 2 grandezas, que são a quantidade de funcionários e o número de peças de roupa. E essas grandezas são proporcionais. Então, nesse primeiro momento, observa que elas são proporcionais. Quando eu multiplico uma por 2, a outra também é multiplicada por 2. Quando eu multiplico uma delas por 3, a outra também é multiplicada por 3. Isso significa dizer que elas são grandezas proporcionais. Nesse caso em específico desse exemplo, elas são grandezas diretamente proporcionais. Por que diretamente proporcionais? Porque quando eu aumentei o número de funcionários, eu também aumentei o número de roupas proporcionalmente. Então as duas têm essa relação direta. Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Por isso que elas são grandezas proporcionais, tá? Esse método de resolução, que é a regra de 3, ele tem aplicação não somente na matemática, né, por ser um conceito matemático, mas ele também é usado na física, na química, em situações do nosso dia a dia. Então, de forma geral, não importa se é uma ciência exata, se é uma ciência humana ou se é biomédica, qualquer que seja a área do conhecimento, ela sempre vai ter grandezas proporcionais. Consequentemente, a gente pode utilizar a regra de 3 para conseguir resolver alguns problemas, tá? Deve-se identificar nessa resolução quais são as grandezas que se relacionam de forma direta, como foi esse caso desse exemplo que a gente viu, das grandezas que se relacionam de forma inversa. Então, só para entender a diferença, né? Na forma direta, as grandezas que têm uma relação diretamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. No caso das grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Então imagina que, nesse nosso exemplo, eu tivesse de novo lá o número de funcionários, só que dessa vez a minha outra grandeza é quanto tempo que eles levam
para terminar um determinado trabalho. Então imagina que 2 funcionários, eles terminam um trabalho em... Eu vou colocar agora tempo, tá? Eles terminam esse trabalho, vamos dizer que terminam em 10 horas. Vamos usar o 10 de novo. Terminou esse trabalho em 10 horas. Ora, se eu, no lugar de ter 2 funcionários, eu passar a ter 4 funcionários. Então vou multiplicar por 2. Passei a ter 4 funcionários. Quanto tempo agora que eu vou levar para terminar esse trabalho? Repara que se eu tenho mais pessoas fazendo o trabalho, a tendência é que o trabalho termine em menos tempo. Então, o que vai acontecer nesse caso vai ser que a gente vai dividir por 2. A gente continua com a mesma proporção, que é a proporção de 2, né? Elas continuam sendo proporcionais, só que nesse caso elas são inversamente proporcionais. Quando eu multiplico uma por 2, eu divido a outra por 2. Então aqui passaria a ser dividido por 2, passaria a terminar em 5 horas. Então repara que elas são proporcionais, mas dessa vez são inversamente proporcionais. Então, já observamos que existem 2 tipos de grandeza. Tem aquelas que têm uma forma direta, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais, e temos as grandezas que são inversamente proporcionais. No caso da grandeza diretamente proporcional, à medida que uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, o preço, exemplos, né? O preço com peso. Então, quanto maior a quantidade ou peso, maior vai ser o preço, né? E quanto menor a quantidade ou peso, menor vai ser o preço. Então, elas mantêm essa relação direta de proporção. Já as grandezas inversamente proporcionais, à medida que uma das grandezas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Por exemplo, relação entre tempo e velocidade. Se a velocidade for maior, o tempo vai ser menor. Então, imagina que a gente quer ir de um lugar a outro. Se a gente mantiver uma velocidade maior de deslocamento, o tempo que a gente vai levar para chegar vai ser menor. E se a velocidade for menor, o tempo vai ser maior. Então, nesse caso, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, enquanto o peso e o preço são grandezas diretamente proporcionais. E aí, como que a gente faz para resolver uma regra de 3? Então, para solucionar essas situações que envolvem a utilização da regra de 3, primeiro é necessário que tenha a proporcionalidade. Então não adianta, né? Se não forem grandezas proporcionais, a gente não pode aplicar a regra de 3. É uma condição para usar a regra de 3 é que as grandezas sejam proporcionais. E além disso, a gente precisa identificar qual é a relação entre essas grandezas. O que significa? Se elas se relacionam diretamente ou inversamente. Nesse caso, então, a gente consegue desenvolver 3 passos básicos para conseguir encontrar a solução de um problema através da regra de 3. Então, o primeiro passo seria identificar quais são as grandezas e construir uma tabela. Uma tabela, basicamente, igual a essa que a gente fez aqui, ó, em que a gente tenha a grandeza e tenha os valores associados a cada uma delas. Então, a gente coloca cada grandeza numa coluna, né? E cada associação de valores é uma linha dessa tabela. Depois de construir a tabela, a gente precisa saber qual é a relação dessas grandezas. Se elas têm uma relação direta ou se elas têm uma relação inversa. E, finalmente, depois que a gente identificou nesses 2 passos, a gente resolve esse problema. Então, a gente aplica o método de resolução desse problema, que vai envolver ali, né, uma resolução de uma equação, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Para um caso aqui de grandezas diretamente proporcionais. Então, um planejamento para o plantio foi feito e nele 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Então, nesse exemplo, a gente tem pessoas trabalhando no plantio de áreas, né? São áreas cultivadas, são áreas de plantio. Então, né, as grandezas são pessoas ou número de pessoas e a área plantada, a área de plantio, tá? Então essas são as 2 grandezas. E aqui a gente já tem a primeira relação entre elas, que a gente sabe que 3 pessoas plantam 5 metros quadrados, tá? Então 3 e 5, se a gente já for começar aqui a montar a nossa tabela, a gente poderia colocar assim, ó, pessoas
Então, uma das colunas, que é uma das grandezas, são as pessoas. A outra eu vou chamar de metro quadrado, tá? Que é a área plantada. E a gente sabe que 3 pessoas plantam 5 metros quadrados. Então, já comecei a construir aqui a nossa tabela, tá? Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Então, mais 4, nós tínhamos 3, né? Mais 4, agora nós temos ao todo 7 pessoas. Vou aqui, ó, na coluna das pessoas, vou colocar o 7. Então, agora a gente tem mais uma linha, que são 7 pessoas. Sendo assim, qual será a quantidade de metro quadrado reflorestada por dia? Então, ó, ele quer saber a quantidade plantada, reflorestada, de metro quadrado, né? Para essa nova situação, com 7 pessoas. Aqui é o nosso X. É quem a gente quer descobrir. Então, repara que nesse exemplo, eu consegui identificar as grandezas. É o primeiro passo, né? Seria aquele primeiro passo da aplicação da regra de 3. Primeiro passo, identificar as grandezas. Pessoas e a área plantada, que eu chamei de metro quadrado. E também os valores associados a ela, para preencher a tabela. A gente tem que 3 pessoas plantam 5 metros quadrados, 7 pessoas plantam quanto? Que é o que ele quer saber, o X dessa nossa regra de 3. Então o primeiro passo foi feito. O primeiro passo é esse, que consiste na construção da tabela. Segundo passo, a gente precisa identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ora, se eu tenho mais pessoas, então eu vou plantar uma área maior. Quanto mais pessoas eu tiver, maior é a área que eu vou conseguir plantar. Então elas são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar o número de pessoas, eu também aumento a área plantada, tá? Então elas são grandezas diretamente proporcionais. E o terceiro e último passo é a resolução desse problema. Como elas são grandezas diretamente proporcionais, essa minha tabela ela vai se transformar na seguinte equação. É como se eu simplesmente, ó, deixa eu colocar de vermelho. É como se eu simplesmente colocasse um sinal de igual aqui, e aqui eu colocasse esse sinal de divisão, porque isso vai se tornar uma fração. Então essa equação daqui, aí deixa eu colocar de volta em azul. Essa equação aqui é a equação que a gente vai ter que resolver. 3 sobre 7, então uma fração, 3 sobre 7, é igual a 5 sobre x. 5 sobre x. Então encontrar o valor de x nessa equação vai nos dar a resposta desse problema. Então observa que a gente simplesmente pegou aqueles valores que tinham na tabela e transformou isso numa equação, tá? E aí agora o último passo, o terceiro passo é resolver, solucionar essa equação. E aí como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação? Bem, nesse caso a gente tem que tirar esses valores que estão no denominador. Para tirar esses valores do denominador, ou seja, esses valores que estão dividindo, a gente tem que passar para o outro lado da equação multiplicando. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar esse 7 que está dividindo, vou passar ele lá para o outro lado multiplicando. E esse 5 que está dividindo, eu passo ele para o outro lado multiplicando. Então a nossa equação vai ficar assim, ó. Vai ficar do lado esquerdo 3 vezes o x, que veio lá, né, que estava dividindo lá do outro lado. Então ele veio para cá, ficou 3 vezes x. E do lado de lá, do lado direito da equação, nós temos o 5 vezes o 7. 5 vezes o 7 que veio lá do denominador. Então toda vez que a gente tiver esse tipo de problema para resolver, a gente pega o denominador de um lado, passa para o outro lado multiplicando, tá? Então a gente fez isso com 7 e fizemos também com x, que estava no denominador. E aí agora a gente passou a ter a equação 3 vezes x é igual a 5 vezes 7. A gente pode fazer o 5 vezes 7. Então 3 vezes x é igual... Eu vou usar a calculadora, porque o meu interesse aqui é que vocês consigam entender o conceito, e no nosso dia a dia a gente pode usar a calculadora. Certamente para quem está estudando para concurso, aí vai ter que fazer essas contas de cabeça ou manualmente, né? Usando
anotando, né, esses valores e usando os métodos de resolução de soma, subtração, multiplicação e divisão, né, que a gente conhece. Mas no caso, como o nosso intuito aqui é aprender a usar para resolver problemas do dia a dia, a gente vai usar a calculadora, que certamente a gente usaria também, né, caso isso fosse um problema real que a gente tivesse que resolver. Então, vou abrir a calculadora. Então, temos aqui a calculadora. Eu já coloco ela na forma de calculadora científica, justamente porque pode haver situações onde a calculadora convencional não resolveria. Nesse caso, como a gente só vai fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, aí certamente a calculadora normal já conseguiria resolver. Eu estou usando essa do computador para vocês conseguirem acompanhar também os cálculos. Então, vou fazer o 5 vezes 7, né? 5 vezes 7 dá 35, mas ok, né? Vamos fazendo as contas. Então, a gente tem, 5 vezes 7 é igual a 35. Então, vou anotar aqui o 35. E aí, chegamos nessa nova equação. 3 vezes x é igual a 35. Eu quero saber qual é o valor de x, ou seja, eu quero isolar o x. Para isso, eu vou pegar esse 3 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Então, ali inicialmente, os valores que estavam dividindo, a gente passou para o outro lado multiplicando. Esse 3 que está multiplicando, eu vou passar ele lá para o outro lado dividindo. E aí a gente vai chegar na seguinte equação. X, agora ficou x sozinho, né? É igual a 35 dividido por 3. Esse 3 que estava lá multiplicando x, que passou para o lado de cá dividindo. E aí, quanto que dá 35 dividido por 3? Então, deixa eu apagar. 35 dividido por 3. Isso é igual a 11,6666666. Vamos usar somente duas casas decimais depois da vírgula? Então, a gente quer arredondar até essa segunda casa depois da vírgula, tá? Para a gente poder saber qual é o valor que vai aparecer aqui, no lugar do 6, vai sempre depender do valor que está à direita dele, o valor seguinte. Então é assim, esse valor seguinte aqui, se ele for 0, 1, 2, 3, 4, esse segundo valor se mantém igual, se manteria no 6. Se ele for 5, 6, 7, 8 e 9, aí você soma 1. Então, no caso, como aqui é 6, ou seja, está na faixa de 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho que arredondar para cima, eu vou ter que somar 1. Então aqui vai ficar 7. Portanto, se a gente for arredondar para duas casas decimais, a resposta seria 11,67. Então aqui aproximadamente 11,67. Qual é a grandeza? É metro quadrado, né? O nosso x está aqui no metro quadrado, que é o que a gente quis descobrir. Qual foi a pergunta? Qual será a quantidade de metro quadrado reflorestada por dia? Então, nesse caso, para 6 pessoas trabalhando no plantio, a gente vai ter 11,67 metros quadrados de área, né, reflorestada por dia. Então, essa daqui, 11,67, é a resposta para essa questão. Certo? Então, esses são os passos, né, para a gente resolver. Vamos agora ver um exemplo para a grandeza inversamente proporcional. Vocês vão ver que basicamente a gente vai seguir esses mesmos passos. Então, vamos lá. Vamos para um segundo exemplo, né? Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras. Tá, então, temos uma das grandezas que são o número de impressoras, que são 15. Que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. Então, já temos a outra grandeza. Impressoras e horas. Seria impressoras e tempo. Vamos chamar de impressoras e horas mesmo. Então, impressoras. Chamar de IMP. Pronto, IMP. E horas. Então, são as nossas duas grandezas. Sabemos que 15 impressoras conseguem imprimir todas as provas em 18 horas. Então, colocamos já a nossa primeira linha. 15 impressoras levariam 18 horas para imprimir as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Então, na situação que a gente está analisando, a gente não tem as 15, a gente só tem 10. A gente diminuiu o número de impressoras. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas? Então, a gente quer saber qual é o tempo em horas, né,
Então está aqui na nossa grandeza horas, nessa situação que a gente só tem 10 impressoras. Então, ó, fizemos a primeira etapa. Identificamos as grandezas, impressoras e horas, e também preenchemos a tabela com os valores que a gente conhece. Então a gente tem que 15 impressoras levam 18 horas, 10 impressoras levam quanto tempo? É o X da nossa questão, o X do nosso problema. E aí o segundo passo é identificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Ora, se eu aumentar o número de impressoras, eu vou imprimir em menos tempo. Ou, por outro lado, né, se eu diminuir o número de impressoras, eu vou levar mais tempo para imprimir. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Se, por exemplo, essa daqui diminui, essa grandeza daqui aumenta. Então essa setinha, né, invertida, uma em relação à outra, é uma identificação para a gente de que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, nesse caso, a gente sabe que a quantidade de horas vai ser maior do que 18, né? Como a gente tem menos impressora, essa quantidade de horas vai ser maior. Então, resumindo, já fizemos o primeiro passo, já fizemos o segundo, que é identificar que elas são inversamente proporcionais. Vamos para o terceiro passo. O que muda nesse problema em relação ao outro? Ora, o fato dessa grandeza delas serem inversamente proporcionais, ela nos faz ter que pegar uma dessas grandezas e inverter. Então, na outra que era diretamente proporcional, a gente não precisou inverter. Essa, como elas são inversamente proporcionais, a gente vai precisar inverter uma das grandezas. Então, vamos inverter aqui o número de impressoras. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos trocar o 15 de lugar com 10. Então, o 15 que está no numerador vai ficar no denominador e o 10 que está no denominador vai ficar no numerador. Então a gente vai ficar assim, ó, nossa equação vai ficar dessa forma. 10, ao invés de ser 15 dividido por 10, vai ficar 10 dividido por 15. O outro lado se mantém, tá? A gente só inverte um deles. 18 dividido por x. Então repara que a diferença dessa questão para a anterior é que essa, por ser inversamente proporcional, a gente inverteu a posição do 15 e do 10. Ali do número de impressoras, tá? Então ali, ao invés de ser 15 dividido por 10, ficou 10 dividido por 15. Daqui para frente, é novamente resolver essa equação. E aí, o que a gente faz para resolver? O 15 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. O x que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então a gente vai ficar com 10 vezes x, que é igual a 18 vezes 15. Então a gente passou o x para o outro lado, né? Ficou lá multiplicando 10. Passamos o 15 também para o outro lado, ficou multiplicando 18, tá? Nossa equação passou a ser 10x é igual a 18 vezes 15. Fazer aqui o 18 vezes 15. Vezes 15, que vai dar 270. Então nós temos que 10x é igual a 270. Vamos passar agora o 10 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, para a gente ficar com x isolado do lado esquerdo. Então esse 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Nós temos então que x é igual a 270 dividido por 10. E aí, dividir por 10, a gente pode cortar o zero, né? Que seria igual a 27, ou então, né, usando a calculadora, 270 dividido por 10, que é igual a 27. Portanto, né, qual é a conclusão? Que enquanto 15 impressoras levariam 18 horas para imprimir essas provas, 10 impressoras vão levar 27 horas. Então elas vão levar mais tempo, vão levar 27 horas. Então elas levariam mais tempo e naturalmente mantendo a mesma proporção, tá? Então com isso fechamos essa primeira aula do nosso curso de Matemática Básica. Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos!